Juízes 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor, e até Sinaí, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos desviados. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, até que eu me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração inclina-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Louvai-o vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós, que andais pelo caminho, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desce às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo, desceu o Senhor por um encontro aos poderosos. De Efraim disseram os que tinham a sua raiz em Amaleque, aposte, Benjamim, entre os teus povos, de Maquir disseram os guias, e de Zebulon os que levam o báculo do inspetor de tropas. Também os príncipes de Issacar estavam com Débora, e como Issacar, assim também Baraque, ao vale precipitaram-se em suas pegadas. Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Porque ficastes entre os currais a escutar os balidos dos rebanhos. Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da banda da além do Jordão, e Dan, porque se deteve com seus navios. Azer se assentou na costa do mar e ficou junto aos seus portos. Zebulon é um povo que se expôs à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanac junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então os cascos dos cavalos feriram a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai ao Cremente aos seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor, entre os valentes. Bendita entre todas as mulheres será Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita será entre as mulheres nômades. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A circunflexo estaca estendeu a mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a direita, e matou a Císera, rachando-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado, aos pés dela se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhando pela janela, através da grade exclamava: por que tarda em vir o seu carro, porque se demora o rumor das suas carruagens. As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: não estão, porventura, achando e repartindo os despojos, uma ou duas donzelas a cada homem, para Císera despojos de estofos tintos bordados, bordados de várias cores, para o meu pescoço. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Sejam, porém, os que te amam, como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Juízes 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas.
Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra, para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou, e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força, e livra Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo do meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez, com uma efa de farinha, bolos ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e, trazendo para debaixo do carvalho, lhe o apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos, e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a zera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi, e o oferece em holocausto, com a lenha da zera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a zera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: quem fez isto? E, depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a zera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar.
Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando-lhe a trombeta, os abesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e ainda enviou mensageiros a Zer, a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois, levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo, rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes 7.